Nessa aula você vai aprender algumas coisas essenciais para se trabalhar com formulários dentro do Foundation. Os formulários foram feitos para serem bastante flexíveis e robustos, mas sendo muito fáceis de se usar dentro do Foundation. Para criar um formulário é simples, é só criar um formulário da forma que você cria um HTML. Mas antes, eu vou criar uma estrutura aqui, só para deixar padrão mesmo, tá? Vou criar aqui uma pequena estruturinha. Legal, estrutura criada. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou criar meu formulário aqui nessa estrutura de baixo. Vou criar um form, assim como a gente cria no HTML, não tem segredo, tá? E nessa aula eu quero passar alguns conceitos interessantes de formulário aqui no Foundation, tá? Bom, o primeiro e mais básico é a questão das colunas. Você pode sim criar linhas e colunas dentro dos formulários. Isso é bem legal para você organizar seu formulário. Então, por exemplo, posso vir aqui criar uma linha, então div class row, tá? Aqui posso fechar minha row. E aqui dentro dessa minha linha, coluna, dessa minha linha, quer dizer, eu posso criar colunas. Então div class columns, né? Por exemplo, small 12, medium 6 e large 6, por exemplo. Opa, large 6. Fechar isso aqui, copiar isso aqui, colar isso aqui, dá um enter, e pronto. Aí aqui eu posso, por exemplo, abrir um label, né? Um label, fechar um label, colocar aqui, por exemplo, nome, colocar um input aqui normal, né? Input type text, por exemplo. E aqui eu vou só copiar isso aqui, colocar aqui embaixo nessa outra coluna, tá? Como por exemplo, idade. Daí eu coloco o input do type number, por exemplo. Vou salvar. E quando eu atualizo, veja, o meu formulário ele ficou, tá, em coluna. Isso é muito bom porque ele organiza bem o seu código. E veja que o visual do Foundation para formulários é muito bom, tá? Ele não é aquele formulário feio que a gente é acostumado a ver por aí, tá? Então, quando você está desenvolvendo formulários com Foundation, a pessoa, quando ela for preencher um formulário seu, que você cria com Foundation no seu site, ela vai sentir uma sensação ela vai sentir uma sensação visual boa, tá? Porque os formulários do Foundation são muito concisos e precisos e bonitos, tá? Eles são legais de se ver em ação. Então, olha só, dá para ver que o Foundation estiliza tudo, até as nossas setinhas aqui, o Foundation estiliza. Isso é muito bom, tá? Muito legal. Bom, agora o que a gente pode fazer também aqui é colocar quantas divs a gente quiser. Eu posso criar, por exemplo, aqui, ó, uma outra row aqui embaixo. Nada me impede de eu criar outra row aqui embaixo, tá? Então, é muito legal a gente começar a desenvolver formulários baseados em rows. Aqui eu vou criar, por exemplo, um select. Vou colocar aqui uma option op1, só para ter volume. Vou salvar isso aqui, recarregar. E a gente tem um select aqui personalizado do Foundation, tá? Veja que esse meu item aqui, ele não está em nenhuma coluna. Porém, eu posso colocar ele dentro de uma coluna. Olha só, vou colocar aqui uma div class, tá? Div class, columns, small 12, medium 6, large 6, large 4, tá? Eu vou colocar um offset, para você ver o offset aqui, ó. Large offset 4, vou fechar, ok? Vou fechar aqui, ó. Fechei, tá? E quando eu abrir, quando eu atualizar, veja, tá aqui. Nosso select está bem no meio. Vou colocar só um label aqui nele, para a gente poder identificar aqui o que é. Então, por exemplo, cidade. Deixa eu fechar aqui o meu label. Deixa eu ver onde é que fecha aqui. Aqui. Salvar. Vou atualizar. Veja, tá aqui. Então, veja, a gente consegue manipular aqui o nosso formulário da forma que a gente quiser, tá? Sem nenhum problema, com colunas e coisa do tipo. Legal? Fica bem organizado mesmo o nosso formulário. Então, a gente coloca ele aqui do lado. A gente pode também trabalhar com botões do tipo radio, né? Aqueles botões lá do HTML, aqueles botões clássicos do formato rádio, né? Só copiar essa div aqui para economizar um pouco de tempo. Deixa eu fechar a div aqui. Por exemplo, posso criar
um input do tipo checkbox, por exemplo. Quando a gente atualiza, ele vai gerar uma checkbox pra gente aqui. Legal? Por exemplo, eu vou colocar algumas checkbox aqui. Vou colocar essa e essa, por exemplo. Vou atualizar. E ele gerou algumas checkbox para mim. Tá? A gente ainda pode organizar isso aqui ainda mais, criando field sets. Tá? Como, por exemplo, eu posso selecionar toda essa minha área de checkbox aqui, ok? Ela aqui, ó. Posso criar uma nova div, por exemplo. Uma div não, desculpa. Uma nova tag chamada field set. Que é uma tag que vai gerar um field set ao redor dos botões. Você vai ver isso aqui na prática se você não conhece. E dá uma classe para essa minha tag chamada também field set. Vou atualizar e vejo o que acontece. Fica uma caixa, né? A gente ainda pode colocar um título, por exemplo, com a tag legend, tá? Uma outra tag bem especial do HTML. Como, por exemplo, sexo, por exemplo, tá? Vou salvar isso aqui e atualizar. E aí ele adiciona um título pra gente. Legal, né? Isso bem interessante o que o Foundation faz por nós. A gente ainda pode colocar uma legenda, por exemplo. Por exemplo, eu vou criar uma nova row aqui. E a gente pode trabalhar. É bem interessante a gente trabalhar com legendas também aqui. É um recurso muito bom do Foundation. Você vai ver. Deixa eu só acabar de criar essa row. Legal. Daí eu vou criar aqui um label qualquer. Vou colocar esse label aqui como sendo e-mail. Vou criar um input do tipo e-mail. Tá? E aqui no final eu vou colocar um P. Esse parágrafo aqui eu vou colocar legenda desse campo. Vou fechar. Vou salvar. Quando eu atualizo minha página, beleza, apareceu uma legenda aqui que não tá tão interessante o visual dela. O que a gente pode fazer é o seguinte, a gente pode vir aqui, ó, e colocar assim, ó, bem aqui dentro do nosso input, fazer assim, ó, area described by. O que isso faz? Isso é como se fosse um ID, tá? De um recurso do JavaScript do Foundation. É como se fosse aqueles recursos que a gente aprendeu algumas aulas atrás, ok? E aqui você vai dar como se fosse um ID aqui para esse seu campo. Tem que ser um ID único. Então eu vou colocar aqui, ó, campo e-mail form. Beleza. Agora você vem aqui, ó, no seu parágrafo, você vai dar a classe para ele text, ou melhor, help text. Help text. Agora, você vai fazer o seguinte, você vai dar um ID para ele que vai ser exatamente esse ID aqui de cima, que é o campo e-mail form. Legal? Vou salvar isso aqui e vou atualizar. Veja que a legenda está muito melhor agora, está bem mais próxima ao campo, ok? Então, esse aqui é só mais um dos recursos de vários que o Foundation nos traz nos formulários, ok? É o que se você quiser ver mais recursos, aqui eu já passei a maioria dos recursos para você, mas se você quiser ver mais recursos dos formulários no Foundation, eu aconselho que você vá até a documentação do Foundation. Para você acessar a documentação do Foundation, você vai entrar no site foundation.zurb.com e lá dentro você vai ter a documentação do Foundation e lá você pode achar a área de formulários, onde você vai ter vários outros comandinhos simples, né? E às vezes você lendo a documentação do Foundation, você acha funcionalidades novas dentro do framework. Isso é bem interessante, ok? Então essa aula foi só para explicar mesmo como é que funciona a estruturação de formulários dentro do Foundation, como criar e como usar recursos exclusivos do Foundation para criar seus formulários cada vez melhores. E é isso, vamos para a aula seguinte.